Olá, aqui é Cintia Bá, dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. E hoje eu vou falar sobre a relação entre os números e os 4 elementos da natureza. Mas antes eu quero agradecer a minha fonte de pesquisa, que é o escritor Joan Reis. Então vamos lá. Há uma relação muito interessante entre os números e os 4 elementos, revelando conexões ocultas e sutis entre as forças da natureza. Além disso, podemos entender a evolução da Terra abordando a numerologia do ponto de vista planetário e histórico mais amplo. Fogo, o primeiro elemento, é associado ao número 1. O fogo representa o espírito, a chama interna, a purificação através da alquímica, algo que se encontra além da matéria, além do pensamento e até mesmo além do sentimento. É algo ainda mais abstrato, aquilo que se move, o sentimento espiritual no ser humano. E note-se aqui que o espiritual não tem nenhuma relação obrigatória com o religioso. O fogo é um símbolo de poder e de guerra também. O poder do homem primitivo sobre os outros animais se fez impor através do domínio do fogo, tornando assim os humanos mais poderosos que animais, inúmeras vezes mais fortes e terríveis. Hoje em dia a lógica prossegue a mesma. Os países mais poderosos são aqueles que detêm mais armas de fogo, as quais geralmente representam um ponto final numa discussão política internacional. O símbolo do fogo é uma tocha acesa. Agora vamos para o elemento água. O elemento água é associado ao número 2. A água representa a emoção, que vem a ser a manifestação material, a manifestação física, mais próxima do espírito, ou ainda a manifestação espiritual mais próxima da matéria. A emoção fica na fronteira entre o espírito e o pensamento. A água é ondulante, calmante, suave, mas também pode ser uma violenta fonte de terror. Basta pensar nos tsunamis que ocorreram no final do ano de 2004 e agora em 2018 e que deixaram o mundo inteiro boquiaberto. A água representa o princípio feminino da adaptação e da persuasão, mas note que assim como o homem chamado sexo forte, pode usar de sua força para proteger os entes queridos numa demonstração de carinho através da força. Da mesma forma, uma mulher chamada sexo frágil pode ser violenta sem uso de força física, mas através de manipulações emocionais. Na verdade, qualidades e defeitos transcendem ao sexo da pessoa. Essas comparações se dão no plano da psique e do arquétipo, os quais independem do sexo. O símbolo da água é uma taça cheia deste elemento. E o ar é o terceiro elemento, associado ao número 3. É o elemento das ideias, do pensamento, da criatividade, do raciocínio e da filosofia. Após a urgência espiritual que não tem nome e a espontaneidade emocional, naturalmente se desenvolve a necessidade de refinar as emoções, ou seja, educá-las e analisá-las. A grande característica do ser humano é sua criatividade. Tudo o que há na sociedade foi primeiramente concebido e imaginado pelo homem. Daí que todos os planos, conceitos, racionalizações e ciência têm ressonância no arquétipo do ar. A intuição está ligada à espiritualidade do fogo. Ao se tornar menos abstrata, a intuição se transforma em sentimento. E ao se pensar no sentimento, começa a análise do mesmo. E esse é o processo do ar. Ao mesmo tempo em que representa o desenvolvimento do ser humano através da inteligência, o elemento ar evidencia as armadilhas que o intelecto prega, devido às suas limitações. O símbolo do ar é uma espada brilhante. Terra é o quarto elemento, associado ao número 4. É o elemento mais estável entre todos, o mais previsível, relacionado à matéria, à organização das coisas,
a manifestação palpável do conceito que surgiu no fogo. Foi filtrado pela água e vivificado pelo ar. O elemento do corpo e da casa e do sustento de ambos. É o elemento menos refinado e mais essencial de todos. Representa o instinto, que atinge os mesmos fins de raciocínio, sem passar pela complexa mecânica do pensamento. Elemento primitivo, referência de certeza, o chão em que se pisa. Contudo, sua estabilidade, que parece permanente, é fonte de total desestrutura, quando algo errado acontece, como um terremoto. Sendo o elemento mais firme de todos, a eventual instabilidade da Terra provoca danos e traumas piores do que qualquer outros desequilíbrios dos elementos. O símbolo da Terra é uma moeda de ouro. E nós podemos dividir a idade conhecida do planeta Terra em 4 eras. A era pré-histórica, a era pagã ou pré-cristã, a era de peixes ou cristã e a era de aquário, também chamada de neopagã, pós-cristã ou era de Horus. A era pré-histórica é representada pelo elemento fogo. Este é o ponto mais antigo da história que a memória humana pode alcançar. Nesta época, os instintos mais primitivos e não bulirados estavam evidentes. Não havia pensamento desenvolvido e as emoções eram puro instinto. A matéria, como a conhecemos hoje, tampouco existia, pois o homem não criava matéria em si. Vivia-se a vida em seu estado mais natural, mais puro e mais bruto. O ponto de mutação se deu quando o ser humano descobriu como dominar o elemento fogo. A partir daí, nem mesmo o maior e mais carniceiro dos dinossauros era páreo para aqueles seres que mais pareciam macacos pelados. Período em que a religiosidade era apenas um impulso de reverência a um Criador. Esta era é relacionada ao número 1, no sentido de ser a primeira e também de ser a era quando a luta pelo poder era a luta pela própria existência. Este foi o alvorecer da humanidade, quando foi acesa a tocha do espírito, já que antes disso teria havido apenas o grande nada, ou seja, o número 0. E a era pagã, representada pelo elemento água, possui um conceito espiritual e religioso ligado à ideia da deusa como entidade máxima. A divindade era feminina, pois o entendimento do ser humano era que a mulher, ao dar à luz, criava a vida ela mesma, sozinha. Não se tinha conhecimento, então, do papel do homem através do espermatozoide na concepção. Por isso, como o homem cria a ideia da divindade, como sendo aquele a que origina a vida e provê, a polaridade feminina era objeto de outro tipo de respeito, que veio a se deteriorar na era seguinte. Este foi o período das religiões primitivas, chamadas pagãs. O número 2 tem conexão óbvia com o arquétipo da grande mãe, da grande deusa. E a era cristã, que é representada pelo elemento ar através da ciência e do conhecimento, que são atributos do elemento ar, veio à tona o conhecimento da função do espermatozoide e, portanto, do papel masculino na concepção. Isto levou a consciência humana a buscar o culto ao masculino, já que o entendimento de então era que a mulher seria apenas um receptáculo da semente masculina. Voltaram-se então os cultos à ideia de Deus, principalmente as religiões que cultuam o Filho de Deus, como as religiões cristãs, ou mesmo as que cultuam o mensageiro escolhido por Deus, caso da religião muçulmana. A relação com o número 3, que é o filho de 1 e de 2, é evidente. Durante a era cristã se chegou aos maiores avanços tecnológicos e da ciência, apesar da Idade Média e seus séculos de conhecimento sufocado pela ignorância religiosa. Esse período do elemento ar, que se encontra em processo de recolhimento, lentamente cede lugar à chegada de uma nova era, tão decantada e anunciada. A nova era é representada pelo elemento terra. Não se pode descrever com precisão algo que ainda não se manifestou por completo, mas muitas tradições falam de uma idade de ouro. O ouro é símbolo de terra,
por ser nela encontrado, e a moeda é símbolo do domínio material. Por mais que se prometa uma avançada espiritualidade na nova era, é de se notar que a tendência natural é cada vez mais materialista, de acordo com o que representa o número 4. O corpo, que é a matéria, tem maiores chances de viver mais longamente. Todas as pessoas são identificadas por números de cartões e documentos. O dinheiro e as operações financeiras são uma realidade quase impossível de se manter à parte. Então o escritor João Reis, ele diz que imagina que essa nova era vai se estender e esticar até o ponto de saturação, até o limite da própria matéria, que é a Terra, o que pode provocar uma crise, que resgataria então, por bem ou por mal, valores básicos essenciais e de maior conexão com a natureza, a Mãe Terra. O elemento de cada número revela muito da personalidade do mesmo. Assim como o número 1 é ligado ao fogo, o número 2 é ligado à água, o 3 ligado ao ar e o 4 ligado à terra, da mesma forma, o número 5 é o segundo número do fogo, o número 6 é ligado à água, o 7 ao ar e o 8 à terra, e de novo o número 9 vincula-se ao fogo. Procure meditar sobre essas conexões e muitas percepções profundas sobre o significado e a personalidade dos números certamente nascerão. Você conecta, você ouve www.radiobeta.top. A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera. Então é isso, pessoal. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço. Namastê. Programa Conexão Vida Plena, um oferecimento de Pousada Recanto da Jureia. Venha desfrutar do contato com a natureza, com muita paz, sossego, segurança e conforto, saboreando delícias que vão te dar água na boca. Espaço Lira Nefer, proporcionando beleza, vitalidade e saúde.